Olá a todos, olá a todas, muito bem, vamos lá, mais uma análise de redação. Dessa vez nós vamos comentar o tema do simulado do projeto Caveira, de um dos simulados desse projeto, da professora Janaína Arruda, professora de redação desse curso. Tomara que eles não reclamem, né? A gente está usando aqui o tema deles, mas estamos, logicamente, fazendo também a propaganda deles aqui, desse curso que é bem bacana. Inclusive recomendo aí os simulados desse projeto, são simulados muito bem feitos, né? Refletem muito bem a visão da banca CESP. Então eu peguei aqui o simulado, pedi licença aqui para pegar a parte de redação do simulado do projeto Caveira, para a gente fazer naquele esquema lá de passo a passo essa redação. Beleza? Então eu vou aqui direto ao ponto, eu sou o professor Aristócrates, nós temos um projeto muito bacana de democratização do conhecimento de redação, especificamente voltado para a banca CESP. Então, o foco do nosso trabalho tem sido a banca CESP-Sebrasp. Nós temos um curso de correções, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para você comprar, está à venda no site do Hotmart. Lá você tem videoaulas, tá? Em que eu ensino apenas o que é fundamental, apenas o que é necessário para você gabaritar uma prova de redação do CESP. Nós temos um e-book, né, os 6 passos para gabaritar a redação, e ainda você ganha 4 correções personalizadas. Pessoal, qual foi o tema aqui da redação? Então tá aqui o tema, professora Janaína Arruda, professora do Projeto Caveira, que criou esse tema e tem a ver sim com aquele tópico que alimenta de atualidades do DEPEN. Inclui ali aquela parte de sistema de justiça criminal. São todos os órgãos, instituições, polícias, Ministério Público, Defensoria, Poder Judiciário que estão nesse sistema de justiça criminal. Então, começa ali com a persecução penal, né? Começa com a investigação, polícia, envia para o Ministério Público, juiz autoriza, prende, solta, condena, recurso, tudo isso é sistema de justiça criminal. Então, ela trouxe aqui um texto de apoio, então vamos ler aqui, é um texto pequeno. Enquanto a prevenção não alcança os níveis desejados, não se pode prescindir, ou seja, abrir mão, né? Prescindir, essa expressão muito utilizada pelo CESP em suas provas, né? Não se pode abrir mão da repressão, que ainda possui papel de relevo nas políticas de segurança pública e de justiça criminal no país. Conclui-se que grande parte do insucesso da repressão aos crimes no Brasil decorre da baixa interação entre os órgãos que integram o tripé do sistema repressivo, a Polícia Judiciária, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então, o tema está dizendo assim, ó, temos que prevenir, sim. Temos que reprimir, sim. Mas no âmbito da repressão policial, no âmbito da repressão do sistema de justiça criminal, existe uma dificuldade, que é a falta de integração entre as polícias, entre o Ministério Público, entre a Defensoria, entre a Polícia Militar e a Civil, entre a PF, enfim, existe uma falta muito grande de integração entre essas polícias. Isso dificulta o combate ao crime. Cada um fala uma língua, cada um tem uma doutrina diferente. Então, como é que nós podemos ajudar a resolver esse problema, essa falta de integração? É mais ou menos essa lógica do texto. E aí, nós temos aqui os aspectos que devem ser observados. Então, vamos ler aqui o tema, né, o tema geral, a eficiência das investigações e a repressão de crimes. Interessante um tema. E o item 1 fala, ó, comente acerca da relação e integração do sistema de segurança e justiça, no que concerne a seus órgãos e atores para o avanço qualitativo da repressão. O item 1, vou ler de novo, porque eu estou dizendo para vocês que eu vou fazer uma redação do zero, né, passo a passo. Eu não fiz nada aqui, não tenho nada de apoio aqui, vou fazer da minha cabeça e mostrar para vocês o passo a passo. Eu vou ler de novo para ver se eu entendi bem. Eu sempre digo, identifique corretamente o item. Tenha certeza de que você entendeu os exatos termos do que a banca pede. Até as palavras mais que você acha que são menos importantes podem fazer uma diferença enorme. Eu vou ler de novo. Comente acerca da relação e integração do sistema de justiça no que concerne a seus órgãos e atores para o avanço qualitativo da repressão. Ótimo. Aí 2. Ainda sobre os atores que são responsáveis pela repressão de crimes, discorra acerca da capacitação desses profissionais. 3. Apresente uma reflexão que abarque
a necessidade de qualificação e aparelhamento dos órgãos de segurança, de justiça e segurança. Eu achei que esses dois itens ficaram muito parecidos entre si, ó, esses 2 e 3, muito parecidos mesmo, mas aparentemente aqui um dá um foco mais para os profissionais, né, para os policiais, enfim, para os promotores, juízes, e outro dá um enfoque maior para os órgãos em si. Mas vamos lá, é isso que nós temos. Eu vou aqui começar a fazer. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui o Word. Então, como é que a gente começa? Sempre lembrando aí, tudo isso aqui que eu vou fazer na prática, eu ensino com maiores detalhes no curso, né? Como fazer uma boa introdução, as técnicas ali, como desenvolver, como argumentar. Não tem como eu ensinar tudo aqui, é um vídeo muito curto, mas vamos lá. Então, vamos pensar aqui numa introdução, sempre pegando as palavras-chave. O que eu tenho de palavra-chave aqui? Eficiência e repressão, né? Então, vou colocar aqui essas duas palavras. Opa! Colocar aqui, fazer aqui um brainstorming logo. Eficiência e repressão. Ponto e vírgula. O que eu tenho mais de palavra-chave? Relação e integração. Outra palavra. E integração. O que mais? Avanço qualitativo, né, da repressão. Outra. Não vou nem colocar qualitativo, vou colocar só avanço da repressão. Eu vou usar essa palavra qualitativo em outros contextos também. Avanço da repressão. Atores, né? Atores. E atores e órgãos do sistema de justiça. Justiça e que mais aqui? Do sistema de segurança e justiça, né? Então, essas são as palavras-chave que vão amarrar as ideias da introdução, né? Ou seja, elas são um retrato fidedigno do tema geral e dos aspectos. Beleza. Então vamos começar. Deixa eu melhorar aqui a fonte para a gente ver melhor. Vou botar uma Verdana 14 aqui, para vocês observarem melhor. Então vamos lá. A eficiência e repressão, né? Não, deixa eu melhorar aqui. A eficiência do sistema de justiça criminal brasileiro envolve prevenção e repressão. Já incluí aqui essa palavra no contexto, né? Ponto. Assim, a relação e integração estabelecidos. Estou fazendo aqui do zero, não tem nada, nem cola eu tenho aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Assim, a relação e integração. Eu posso omitir o A, porque o A, né, está aqui em elipse. Tá? Não houve problema de paralelismo sintático aqui, fiquem tranquilos. A relação e... Eu posso também colocar um A também, tranquilo, né? Mas ele já está elíptico. A relação e integração estabelecidos. Ó, eu já posso colocar aqui, ó, entre os atores, né? Estabelecidos entre os atores e órgãos do sistema de segurança e justiça contribuem, né, qualitativamente. Lembra que eu falei que ia omitir aquela palavra qualitativo? Estou usando ela aqui, ó. Né, contribuem qualitativamente para
o avanço da repressão contra o crime. Deixa eu ler de novo para a gente ver como é que ficou. A eficiência do sistema de justiça criminal brasileiro envolve prevenção e repressão. Assim, a relação e integração estabelecidos entre os atores e órgãos do sistema de segurança e justiça, não vou nem colocar isso aqui porque eu já coloquei, né? Para enxugar mais o texto. Entre os atores e órgãos do sistema, contribuem qualitativamente para o avanço da repressão contra o crime. Então, essa é a introdução. Lógico, você pode fazer melhor, você pode fazer um pouco diferente da minha. Eu estou fazendo o que eu acho que é o mais legal, que é que está dentro do padrão do CESP. A introdução deve ser um retrato dos aspectos e do tema. Então, é isso que eu penso. Aí vamos começar abordando o item 1. Né? Comente acerca da relação e integração do sistema de segurança e justiça no que concerne a seus órgãos e atores para o avanço qualitativo da repressão. Tá? Beleza. Então ele está falando aqui dessa integração entre os órgãos, instituições, né, entre os atores e os órgãos para, juntos, unidos, conseguirem combater a criminalidade. Então vou botar primeiramente, aí vou contextualizar o item por meio de palavra-chave, né? Vou voltar aqui para lembrar de novo. A relação e integração dos órgãos e atores envolvidos no sistema de justiça e segurança é de suma importância para o sucesso do Estado na luta contra o crime. Então, a relação e integração dos órgãos e atores envolvidos no sistema de justiça e segurança é de suma importância para o sucesso do Estado na luta contra o crime. Então, estou dizendo assim, ó, se os órgãos, se os profissionais, se as instituições não estiverem conectadas, não falarem a mesma língua, aí vira um samba do crioulo doido, ninguém consegue adotar uma doutrina que realmente seja eficaz, que seja realmente qualitativa no combate ao crime. Tá? Então esse é o pensamento que está lá no texto de apoio, que ele fala assim, ó, um dos maiores gargalos, né, hoje do sistema de segurança é essa ausência de comunicação entre o tripé do sistema de justiça, né, que é o Ministério Público, o Poder Judiciário e a polícia. Há uma falta de comunicação ali. Tá? A polícia acha que deve combater o crime prendendo, né, prendendo com mais penas, com mais repressão. Aí vem o Ministério Público também nessa mesma linha, né, achando que consegue fazer isso. E aí vem o Poder Judiciário, que geralmente é aquele que solta, né? Um prende, outro solta, um prende, outro solta. Isso é falta de conexão. Não há uma interlocução correta, bacana entre os órgãos. Então, temos que entender melhor isso. Então veja, o que é que eu vou falar agora? Então primeiro eu contextualizei o item, tá? Eu deixei ele a cara do aspecto lá, né? Essa primeira parte do item 1 está a cara do aspecto. Então o que é que eu vou dizer agora? Como é que eu vou argumentar? Então vou falar, no Brasil, né, diversos atores envolvidos na prevenção e repressão ao crime, como, por exemplo, 2 pontos. Né? Vou entrar agora vou citar, né, o que eu estou dizendo. Por exemplo, Poder Judiciário, iniciais maiúsculas, né? Poder Judiciário, né? Ministério Público e polícias.
Então não vou citar todas as polícias que existem, eu falo polícia de forma geral, porque todas estão envolvidas nesse processo. Contudo, eu vou falar agora do gargalo, dessa dificuldade que há, né? Contudo, a falta de consenso, né, e diálogo entre essas instituições constitui um grande gargalo quanto... Estou enrolando demais, vamos lá. Constitui um grande gargalo... Vou tirar esse grande aqui para enxugar o texto. Né? Constitui um gargalo no combate à criminalidade. Não se preocupe que depois eu vou ler e vou enxugar mais ainda, tá? Combate à criminalidade. Então apenas... Isso aqui é um rascunho, tá? Um rascunho aqui, eu vou colocando ideias, depois eu vou organizar melhor. Contudo, a falta de consenso e diálogo entre essas instituições constitui um gargalo no combate à criminalidade. Tá? Então, o que eu posso falar mais? Vou voltar aqui até para pegar outras ideias que podem estar aqui que eu não coloquei, né? Ó, comente acerca da relação e integração do sistema de segurança e justiça no que concerne aos seus órgãos e atores para o avanço qualitativo da repressão. Então vamos aqui de novo. Opa! Vou ver aqui para minha... Contudo, a falta de consenso e diálogo entre essas instituições constitui um gargalo no combate à criminalidade. Então, dessa forma, o avanço qualitativo do sistema depende de maiores ou de um maior consenso, né? De um maior consenso, né? Depende de um consenso e de uma filosofia única, tá? Vou ler aqui de novo para entender melhor. Primeiramente, a relação e integração dos órgãos e atores envolvidos no sistema de justiça e segurança é de suma importância para o sucesso do Estado na luta contra o crime. Há no Brasil diversos atores envolvidos na prevenção e repressão ao crime, como, por exemplo, Poder Judiciário, Ministério Público e polícias. Contudo, a falta de consenso e diálogo entre essas instituições constitui um gargalo, né? Constitui um gargalo no combate à criminalidade. Dessa forma, o avanço qualitativo do sistema depende de um consenso. Estou repetindo demais a palavra consenso, né? Depende de um... Ó, tá vendo como a gente vai lendo, relendo e encontrando ali palavras iguais, vou usar outras palavras para não ficar tão repetitivo. Dessa forma, o avanço qualitativo do sistema depende de reformas estruturais e legislativas. A exemplo da proposta. Então, existem propostas, inclusive tramitando no Congresso, que buscam a unificação das polícias, né? Que buscam ali até a desmilitarização da polícia militar, nesse sentido de mudar alguns preceitos que ainda existem, que são arcaicos, que são ali da ditadura militar, e que ainda existem hoje na polícia, né? Inclusive a polícia militar ainda é uma instituição que tem esse caráter muito militar, muito interno. O policial às vezes tem mais medo do que pode acontecer dentro do quartel, né, do que fora, né, no combate ao crime em si. Às vezes existem coisas muito absurdas ali, o cara vai trabalhar com o cadastro desamarrado ou com a roupa
mal passado ele pode pegar uma prisão por isso. Então, esse caráter militar é bastante questionado por alguns setores da sociedade. Inclusive, existem projetos, né, tramitando que pedem a desmilitarização da polícia. Não é tirar a arma, não é tirar o caráter, né, essa coisa da polícia, não é isso. É essa filosofia ainda que dificulta muito, né, considerando que, por exemplo, a polícia militar é muito diferente da polícia civil. Então, por que não criar uma polícia única, em que então, a única polícia vai investigar e vai prender e vai prevenir? Então, existem esses projetos, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, a exemplo da proposta de unificação das polícias. A exemplo da proposta de unificação das polícias civil e militar. Eu vou ler de novo lá o item. Eu sempre digo, não tenha medo de voltar, não se sinta mal, constrangido por isso. Tenha certeza de que você está abordando tudo que o item pede, né? Comente acerca da relação e integração do sistema de segurança e justiça no que concerne a seus órgãos e atores para o avanço qualitativo da repressão. Então vou botar só mais um exemplo aqui, ó. A exemplo da proposta de unificação das polícias civil e militar e da criação de sistemas de informação sistema de informação. Existe um sistema, lembrei agora, que é o InfoSeg, né? Um sistema que está nesse contexto. Então, os juízes podem usar o InfoSeg, o Ministério Público pode, a polícia pode. É um sistema em que você coloca ali o nome de alguém e vai aparecer eventuais investigações que existem contra essa pessoa, mandado de prisão, a polícia usa, ali você pode olhar, se você é abordado pela polícia rodoviária, por exemplo, o cara vai olhar seus dados ali no InfoSeg, se tiver algum mandado de prisão ele já te prende logo. Eu vou colocar esse exemplo aqui, ó. A unificação das polícias civil e militar e da criação de sistemas de informação, como o InfoSeg. Pronto. Eu preciso explicar o que é InfoSeg, né? Polícia civil e militar da criação desse sistema de informação. Eu vou tirar esse exemplo aqui porque eu posso citar isso aqui lá no outro tópico, tá? Eu vou tirar esse exemplo aqui da unificação porque eu vou citar ele lá na frente. Então eu vou deixar só essa aqui do InfoSeg para enxugar mais. Dessa forma, o avanço qualitativo do sistema depende de reformas estruturais e legislativas. A exemplo da criação de sistemas de informação como o InfoSeg, né? Aplicativo que dá em tempo real informações como mandados de prisão em aberto e ocorrências policiais. Então vamos lá ler de novo. Viram como esse deu trabalho? Esse item 1 deu trabalho para mim, né? Pode ser que para você não dê trabalho, mas eu estou falando de forma geral. Como é que você deve raciocinar? Pô, sentei na hora da prova. Vai acontecer isso com todo mundo. Às vezes você está num dia ruim, ou você não leu sobre o assunto e você, putz, a ideia não vem. Às vezes a ideia não vem mesmo, mas insiste que vai dar certo. Vamos ler aqui o item de novo. Primeiramente, a relação e integração. Os órgãos e atores envolvidos no sistema de justiça e segurança é de suma importância para o sucesso do Estado na luta contra o crime. No Brasil, então coloquei entre vírgulas porque é um adjunto adverbial deslocado de lugar, né? No Brasil, diversos atores envolvidos na prevenção e repressão ao crime, como, por exemplo, então, lembrando, ó, expressões com valor exemplificativo devem ser separadas por vírgula, né? Agora, se eu não tivesse eu posso até tirar esse, por exemplo, aqui, ó. Posso deixar só esse aqui, ó, como, 2 pontos, né? Eu vou citar, né? 2 pontos, como Poder Judiciário, Ministério Público e polícias. Contudo, a falta de consenso e diálogo entre essas instituições constitui um gargalo no combate à criminalidade. Sempre usando conectivos, né, ligando as partes do texto. Então, existe a coesão sequencial, que é essa aqui, ó, eu uso os conectivos dentro, amarrando as partes do texto, e existe a outra coesão, que é essa aqui, ó,
eu ligo os parágrafos por meio de conectivos, né? Então, dessa forma, o avanço qualitativo do sistema depende de reformas estruturais e legislativas, a exemplo da criação de sistemas de informação, como o InfoSeg, aplicativo que dá, em tempo real, informações como mandado de prisão em aberto e ocorrências policiais. Então, para mim, é suficiente essa abordagem aqui. Agora vamos para o 2. O 2 aqui, o que o 2 fala? Ainda sobre os atores que são responsáveis pela repressão de crimes, escorra acerca da capacitação desses profissionais. Veja que agora ele está falando basicamente dos policiais. Né? O que nós podemos fazer para capacitar esses policiais? Como investir? Onde investir? De que forma? Né? Então, quais são as palavras-chave? Né? Atores. Né? Aí eu vou fazer assim, ó. Ademais, os atores que atuam nesse sistema precisam ser melhor capacitados. Aí agora a ideia de apresentar exemplos. Né? Vamos apresentar exemplos. Como é que eu posso melhorar a capacitação dos profissionais, dos policiais, dos membros do Ministério Público, dos juízes? Eu vou dar um enfoque maior para os policiais. Tá? Vou dar um enfoque maior para os policiais. Então vamos lá. Num primeiro momento, eu posso pensar, por exemplo, melhorar o sistema de seleção. Então, os próprios concursos, né? Melhorar a ponta, como selecionar melhor os policiais. Então, você percebe hoje que a própria Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, ela já seleciona policiais com o perfil que a instituição precisa. Então, vamos lá, concurso da PF 2018. A Polícia Federal mudou o tipo de abordagem, né? Antes era um concurso mais voltado para o direito, hoje é um concurso mais voltado para quem tem expertise em informática e contabilidade. Por quê? Os crimes mudaram, o mundo mudou, hoje nós temos crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro, então os policiais precisam estar atentos a isso. A Polícia Rodoviária também mudou a forma de abordagem, cobrou mais informática, cobrou mais legislação de trânsito, então o perfil de policial, então precisa mudar as formas de seleção. Então, no primeiro momento, né, é importante, né, pensar. Estou enrolando demais, né? No primeiro momento, a mudança nos critérios de seleção de policiais e membros do Ministério, do MP, né? Vou colocar do Ministério Público mesmo, né? Do Ministério Público. E magistrados. Assim, os concursos públicos precisam selecionar melhor os futuros profissionais. Por meio de provas, tirar essa vírgula aqui, por meio de provas né, que eu já estou enrolando demais também, né? Eu já estou sentindo que eu estou enrolando demais. Então, esse é um sentimento que às vezes eu tenho. Eu começo a me perder e eu preciso voltar para poder não fugir ao foco. Eu tenho mais exemplos para citar aqui sobre esses item 2, então não posso me perder muito. Então, no primeiro momento, a mudança, né? A mudança nos critérios de seleção de policiais e membros e magistrados por concurso público deve ser implementada. A mudança nos critérios de seleção de policiais e membros do Ministério Público e magistrados por concurso público deve ser implementada. Eu vou citar exemplo. Como? Provas psicológicas. Né? Então é importante
avaliar a capacidade psicológica do policial, ver se ele realmente tem condições de exercer a função, né? Existem muitos problemas policiais que têm perturbações emocionais, que têm depressão e que acabam cometendo, exagerando às vezes no exercício da função, e isso poderia ter sido evitado se a seleção tivesse selecionado melhor, né? Provas psicológicas, investigação social, importante também, né? Para evitar esse funil, para evitar o ingresso de pessoas, de criminosos no âmbito da polícia, né? Investigação social e formação. Agora eu vou falar de como o Estado pode investir nos policiais que já estão ocupando a função, né? Ainda, o poder público deve investir mais recursos para aquisição de armamentos, viaturas, capacitação dos agentes e eu vou falar agora do que? Pô, não adianta você investir nisso tudo se você não paga bem os policiais, né? E aumento salarial dos profissionais. Tá ganhando cara a redação, né? Tá ganhando cara o item 2 também. Então vou ler de novo o item 2. Ademais, os atores que atuam nesse sistema precisam ser melhor capacitados. No primeiro momento, a mudança nos critérios de seleção de policiais e membros do Ministério Público e magistrados por concurso público deve ser implementada, como provas psicológicas, então vou colocar aqui mais rígidas, investigação social e formação técnica. Ainda, o poder público deve investir mais recursos para a aquisição de armamentos, viaturas, né, sistemas de informação, capacitação dos agentes e aumento salarial dos profissionais. Então vou voltar aqui para ver se eu estou falando exatamente o que o item pediu. Olha, importante esse raciocínio. Leu? Fez, escreveu o item? Beleza, escrevi. Professor, o que eu faço agora? Volta lá. Veja se o que você escreveu está dentro da lógica que o item pede. Às vezes você fala coisas e você se perde e pode cometer o erro de fugir ao tema. Você pode cometer a fuga parcial ao tema e perder metade dos pontos. Então, ainda sobre os atores que são responsáveis pela repressão de crimes, escorra acerca da capacitação desses profissionais. Ótimo. É isso que eu estou falando aqui. Beleza, agora vamos para o item 3. Aí o item 3 é a conclusão. Por fim, ou isso posto, sei lá. Por fim, mais simples, né? Mais objetivo. Por fim, então o que o item 3 pede? Reflexão que abarque a necessidade de qualificação e aparelhamento dos órgãos do sistema de justiça. Então agora, qualificação e aparelhamento dos órgãos, né? Por fim, a necessidade de qualificação e aparelhamento dos órgãos do sistema é fundamental, tá? Aí eu posso falar, por exemplo, de sistemas, sei lá, a criação de sistemas que unifiquem, né, dados, informações, como o InfoSeg eu já citei, mas de criar outras formas do sistema, dos órgãos, dos membros desse sistema se comunicarem, né, criar outras filosofias de trabalho. É nesse sentido que eu vou abordar esse item aqui, né, a necessidade de qualificação e aparelhamento dos órgãos do sistema de justiça, né? Então, o Estado deve repensar, nesse sentido, o Estado, né? Então, não é só o Estado, né? O Estado, juntamente com
com a sociedade devem repensar os modelos atualmente em vigor. Os modelos de quê? Os modelos de trabalho. Tá? Assim, né, é possível se falar em melhorias ou criação de sistemas de informação unificados ainda mais robustos, bem como a capacitação para seu uso. Além da contratação de profissionais com expertise no uso e desenvolvimento de tecnologias capazes de combater o crime. Então, hoje já é possível inclusive falar, galera, em sistemas que utilizam geoprocessamento, né? De sistemas que trabalham com tendências, análise de comportamentais, tá? Sei lá, tem aquele sistema no aeroporto que a câmera já faz um check do teu rosto e com base no teu rosto ela já vai no sistema, no banco de dados e já vê se você tem um mandado de prisão aberto, tá? Existem scanners, a Polícia Rodoviária Federal já tem um scanner lá que consegue pegar, né, um caminhão que está passando ali que tem droga, já consegue ver. Então o trabalho do policial hoje é muito mais fácil nesse sentido, né, de que já é possível prender mais, já é possível combater melhor a criminalidade com o uso da tecnologia. Então vou citar exemplos, né, aqui, além da contratação de profissionais com expertise no uso e desenvolvimento de tecnologias capazes de combater o crime. Eu posso colocar aqui, ó, como scanners, como identificação facial, né, geoprocessamento, uso de softwares de análise comportamental. Deixa eu diminuir a fonte para ficar tudo igual ali, né? Ótimo. Então, o que eu posso ver aqui? Por fim, a necessidade de qualificação e aparelhamento dos órgãos do sistema é fundamental. Nesse sentido, o Estado, juntamente com a sociedade, devem repensar os modelos de trabalho atualmente em vigor. Assim, então vou tirar esse assim, né? É possível, por exemplo, se falar em melhorias ou criação de sistemas de informação unificados ainda mais robustos, bem como a capacitação para seu uso, além da contratação de profissionais com expertise no uso e desenvolvimento de tecnologias capazes de combater o crime, como a identificação facial, o geoprocessamento, né, o uso de softwares de análise comportamental e outros sistemas à disposição
do sistema de justiça criminal. Veja que eu citei vários exemplos, né, de como eu posso qualificar, como eu posso aparelhar os órgãos nessa luta contra a criminalidade, né? Então vou ler a redação inteira, né? Só lembrando que no nosso curso de correções você tem todo esse aparato aqui, todas as dicas, né, mais ainda explicadas, lógico, são exclusivas dos alunos. E ainda você tem correções. Você vai escrever sua redação e eu vou corrigir. Tá? Eu vou corrigir dizendo onde está ruim, onde está bom, e o que você precisa melhorar, como, enfim. Vou mandar uma correção para você por áudio. Então vou ler a redação inteira para ver se ficou legal. A eficiência do sistema de justiça criminal brasileiro envolve prevenção e repressão. Assim, a relação e integração estabelecidos entre os atores e órgãos do sistema contribuem qualitativamente para o avanço da repressão contra o crime. Primeiramente, a relação e integração dos órgãos e atores envolvidos no sistema de justiça e segurança é de suma importância para o sucesso do Estado na luta contra o crime. Há no Brasil diversos atores envolvidos na prevenção e repressão ao crime, como Poder Judiciário, Ministério Público e polícias. Contudo, a falta de consenso e diálogo entre essas instituições... não tem essa vírgula, né? A falta de consenso tal constitui um gargalo no combate à criminalidade. Dessa forma, o avanço qualitativo do sistema depende de reformas estruturais e legislativas, né? A exemplo da criação de sistema de informação como o InfoSeg, aplicativo que dá em tempo real informações como mandados de prisão em aberto e ocorrências policiais. Ademais, os atores que atuam nesse sistema precisam ser melhor capacitados. No primeiro momento, a mudança nos critérios de seleção de policiais e membros do Ministério Público e magistrados por concurso público deve ser implementada, como provas psicológicas mais rígidas, investigação social e formação técnica. Ainda, o poder público deve investir mais recursos para aquisição de armamentos, viaturas, sistema de informação, capacitação dos agentes e aumento salarial dos profissionais. Por fim, a necessidade de qualificação e aparelhamento dos órgãos do sistema é fundamental. Nesse sentido, o Estado, juntamente com a sociedade, devem repensar os modelos de trabalho atualmente em vigor. É possível, por exemplo, se falar em melhorias ou criação de sistemas de informação unificados, ainda mais robustos, bem como a capacitação para o seu uso, além da contratação de profissionais com expertise no uso e desenvolvimento de tecnologias capazes de combater o crime, como a identificação facial, o geoprocessamento, uso de softwares de análise comportamental e outros sistemas à disposição do sistema de justiça criminal. Então, basicamente, é essa redação que eu pensei com base no tema do simulado do Projeto Caveira. Então, quero agradecer ao pessoal do Projeto Caveira, tá? E, enfim, recomendo inclusive o curso e também recomendo o meu curso de correções. Se você quer melhorar, se quer atingir a nota máxima, nós te damos o caminho, nós somos especialistas em banca CESP. Quero agradecer a todos pela atenção, por esses minutos aí com a gente, esses 43 minutos, né? Uma aula que ficou grande. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado, forte abraço para você e bons estudos.